E aí, pessoal, mais um Papo de Corre aqui começando. Dessa vez eu tenho um prazer de estar com um amigo, uma pessoa que, para mim, é uma inspiração quando a gente fala de mobilidade no Rio de Janeiro, quando a gente fala de empreendedorismo. É uma pessoa que tem uma história de vivência bem bacana, acho que vocês vão se espelhar. Uma pessoa que veio, né, trabalhar no Rio de Janeiro, né, nascido... Estou chutando aqui, Cássio, mas, Cassiano, é Curitiba? Curitiba. 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 Então, um prazerzaço aqui de estar com um cara que vai trazer muitas lições, né, para vocês que estão nos vendo, né? Já sabe que sempre a gente traz gente especiais para trazer aqui dicas e visões, né, para aprimorar a visão de vocês no empreendedorismo. Cassiano, um prazerzaço ter você aqui no Papo de Corre. Obrigado, brigadão. Tamo junto. É um prazer meu também estar aqui. A gente já tem um caminho aí, já andando juntos aí, tendo um bate-papo aí. E é um orgulho estar aqui com você e vendo todo o sucesso que você está tendo também. Obrigado, cara. Acho que o empreendedorismo é isso, né? A gente colher e plantar, né? Então, o network, tudo que eu construí na minha vida é pautado muito nessa relação, né, de troca, né? De você primeiro plantar para depois colher, né? Então, acho que é bacana te agradecer o teu tempo. Eu sei que é corrido lá na agenda da Rio Card. Mas antes da gente falar aqui de Rio Card, de inovações, eu queria trazer um pouco o lado empreendedor e o lado pessoa física, né? Claro. Quem é Cassiano? Se apresente para o nosso público. Então, tá bom. Olá a todos, me chamo Cassiano, eu sou natural de Curitiba, nasci em Curitiba, cidade fria, mas eu acho que sempre tive o Rio de Janeiro no coração, né? Me acho um carioca. E aí, já tenho também, né? Sou casado, tenho 2 filhas, a Isabela, de 7 anos, e a Giovana, que vai completar agora 4 anos. E já estou no Rio há 12 anos, né? Então, essa é a minha história vindo lá de Curitiba. Eu vim a trabalho, né? O meu motivo da minha transferência de Curitiba para cá foi um motivo de trabalho e estou residindo e muito feliz aqui no Rio de Janeiro. E como foi o teu primeiro emprego, né? O estágio, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Você começou, né? Na Shell, não foi? Isso. Então, Thiago, como é que é a minha história, né? Eu estudei... fiz faculdade, fiz federal, né? Eu venho de uma família humilde, onde a gente tinha uma certa pressão de passar na federal, porque a escola não paga, né? E graças a Deus eu passei na federal, né? Estudei bastante e passei em engenharia mecânica na federal e comecei a fazer. Tem uma história interessante que é interessante dividir com todo mundo, é o seguinte. E aí comecei a fazer faculdade na Federal do Paraná, engenharia mecânica, e quando começa a chegar lá no 3º ano, todo mundo começa a arranjar um estágio, né? E aí um amigo meu vai fazer estágio na Volvo, outro na Bosch, e eu queria tentar arranjar um estágio também, não estava conseguindo arranjar estágio. Como eu te falei, né? Meu pai e minha mãe não tinham nenhum tipo de Condição contato financeira, né? que pudesse ter um network que me ajudasse nesse sentido. Aí, beleza, continuei procurando, fui para o CIE procurar estágio, e apareceu o primeiro estágio. Meu primeiro estágio foi numa fábrica de barbante. Ih, que história maneira. E aí era muito legal, cara, porque assim, nunca imaginei como era uma fábrica de barbante, fui para essa fábrica de barbante. Aí era uma fábrica pequenininha, pouca gente, devia ter 80, 90 funcionários, eu era estagiário lá nessa fábrica de barbante. E o que você fazia lá? Caramba, cara, eu tentava procurar o que fazer. Vou te falar que eu aprendi a soldar, né? Tinha um rapaz que era o soldador, aprendia a soldar, ajudava a consertar a máquina. Então, assim, né, de engenheiro mecânico, eu virei mecânico. Ou né? faz tudo, né? E aí foi legal. E aí foi legal que eu fiz um projeto, cara. Essa história é muito engraçada. Então, a fábrica, você vai fazendo o barbante, você vai torcendo o barbante, e ele vai saindo uma penugemzinha que ele vai ficando no ar. Então, a ideia era puxar esse particulado que estava suspenso para que a qualidade do barbante ficasse melhor. E aí eu fui lá, né, como todo bom estagiário, comecei a projetar, fazer um projeto para trazer boas ideias. Um aspirador e para puxar isso, e fiz. E fiquei, acho que uns 2 meses projetando e construindo, né, com a ajuda lá do pessoal. Aí, beleza, até o primeiro dia que a gente foi fazer a inauguração do negócio. Aí, o que era? Ela tinha um grande ventilador que o objetivo era puxar isso, filtrar e colocar isso dentro de um saco. Quando a gente foi ligar, em vez de puxar, ele pegou e assoprou. Resumindo, toda a fábrica ficou cheia de penugem. Então, foi o primeiro projeto meu que
porque não deu muito certo, né? Mas foi uma experiência que me marcou. Mas tu não desistiu, não, continuou, de jeito, tá não, vendo? de jeito Não nenhum. pode desistir, falhas acontecem. E aí o engraçado também foi o seguinte, né? Depois disso eu fui ser estagiário na Shell. Aí eu estava na fábrica de barbante e aí apareceu uma oportunidade numa hora na faculdade com um amigo o irmão dele trabalhava na Shell. Falou assim, tá aparecendo uma oportunidade lá. Falei, poxa, eu gostaria muito. Me aplicar para isso. Eu não gostaria muito, gostaria muito de ir, né? Porque eu ia sair da fábrica de barbante para ir trabalhar na Shell. Aí cheguei lá, fiz uma entrevista e lembro do meu primeiro chefe, né? Ele falou uma frase que eu carrego até hoje, que foi o seguinte: olha, aqui nessa empresa é da seguinte forma, você tem que matar um leão, mas você tem que também ir lá ver e cutucar, ver se ele morreu. Bacana. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei assim, não é isso. Quer dizer, não adianta fazer isso, tem que acompanhar o processo para ter certeza que aquilo foi feito até o final. Então, eu acho que foi o primeiro ensinamento que eu fiz. Depois eu entrei na Shell, fiquei na Shell por muitos anos. Comecei na parte comercial, depois eu fui para a parte de aviação, que também é muito interessante na parte operacional, e por lá fiquei por 14 anos na Shell. Uma boa jornada. E esses aprendizados né, com a Shell, né, com fábrica de barbante, como você entrou no mundo da mobilidade, né, com essa parte, né, com a Rio Card, isso veio, né, depois da Shell ali ou ainda não? Eu já, depois da Shell, trabalhei em shopping já também. mercado de shopping também. Também shopping. Depois de shopping, quando eu estava como superintendente de shopping, eu fui chamado para trabalhar na Rio Card por um ex-vice-presidente da Shell, conhecia meu trabalho também. Essa outra questão, né? Eu sempre fui muito dedicado, né? Sempre nas minhas funções, sempre procurei muito entrega de resultado. E eu acho que isso foi moldando uma referência. Acho que isso é importante a gente ter também, uma referência para que isso me possibilitasse essa oportunidade dentro da Rio Card. E aí eu fui convidado para a Rio Card. Quando fui convidado para a Rio Card, falou, olha, é super tranquilo, você vai fazer uma coisa que não vai ser muito difícil. Tá bom, quando eu entrei com essa pressuposição. A grande verdade é que não foi nada disso, né? Então, quando eu entrei na Rio Card, eu não conhecia... no segmento, né, de mobilidade ou do transporte público, eu não conhecia quase nada. E aí, quando eu entro, eu começo a entender que é muito complexo. Primeiro porque você está lidando, né, com pessoas que estão se transportando e procurando uma facilidade. Então, a obrigação, o teu relacionamento com o cliente é altíssima. Por outro lado, isso me deu um certo conforto, porque ao longo de toda a minha carreira, eu sempre trabalhei na área comercial e sempre trabalhei na parte de relacionamento com o cliente. Então, você entender as necessidades dos clientes, você entender qual é a dor do cliente, você tentar resolver aquilo e você ser capaz de fazer aquilo, acho que foi o grande motivador que me deu para entrar dentro da Rio Card. E dentro de um cenário, né? A gente está falando, até então, a Rio Card era sozinha no mercado, né? Dentro do cenário, né? E como é a inovação a partir do momento que vocês começam a ter concorrentes e precisam inovar? Eu vejo, né? Então, isso é legal, Thiago, porque você veja bem, eu entrei na Rio Card em 2014, há 10 anos atrás, né? A gente teve ali, em 2016, teve as Olimpíadas, que foi, né? Todo mundo usou aqui, a Rio Card foi um sucesso, né? Período de muito trabalho, né? Teve vários Rock in Rios a gente participou também. E aí o que acontece? Acontece que a Rio Card ela não está se preparando agora, ela está se preparando já há muito tempo. Que eu vejo essa evolução de vocês já há muito tempo, né? Isso. Então, o que a gente fez? A gente começou, primeiro, trouxe o cliente como referência para o nosso dia a dia, depois a gente começou a fazer uma transformação dentro da empresa. Então, acho que são três pedaços, né? Produto, processo e pessoas. Então, primeiro, a gente começou a avaliar, fez uma avaliação do nosso produto que precisava melhorar, a gente melhorou processos, né, e capacitou pessoas. Então, acho que são esses 3 pilares que foram ajudando a gente. E aí a gente foi transformando esses 3 pilares e trazendo algumas inovações. Aonde a gente chega, eu acho que um grande marco acaba sendo 2019, onde a gente classifica, onde a gente muda a nossa marca de Rio Card para Rio Card+, e a gente começa a trazer uma plataforma tecnológica. E aí, mais do que nunca, né, você começar a entender a questão de botar um aplicativo, botar um chatbot, criar facilidade de recarga, facilidade de pagamento. Então, acho que isso foi o grande diferencial
que possibilitou a gente hoje estar posicionado. Hoje a gente participa, né, da Innovation Week já por vários anos e a gente muito bem aceito, né? Tem as pulseirinhas, os chaveirinhos. Então, a gente está inserido hoje dentro não somente do dia a dia das pessoas, mas com a referência de tecnologia e inovação. E isso foi um desafio que você entrou dentro da companhia 10 anos atrás, já com esse planejamento quando você entrou? Ou isso foi moldando como você começou a entender o segmento e você falou, não, esse aqui é um posicionamento que a gente precisa adotar porque esse mercado em algum momento vai se abrir e vai ter novos concorrentes? Ou isso nunca passou por a cabeça de vocês? Não, eu fui montando ao longo do caminho, sabe? A gente não... eu escutei uma frase esses dias do Jeff Bezos, né? Que não é o que a gente não consegue ter muita certeza das coisas do como é que vai ser o futuro. Então, a grande pergunta não é o que vai mudar, é o que não vai mudar. E aí, dentro dessa referência, o que a gente entendia era que o que não vai mudar é a necessidade do cliente em fazer o pagamento da melhor forma ou da forma mais fácil. Então, foi as soluções que a gente se focou num determinado problema. Exatamente. O que foi pautando ou o que foi pavimentando esse processo foi a própria orientação dos clientes para nós. Agora, a capacidade de mudança e adaptação ela é necessária. E também, eu acho que a gente também não pode ter aversão ao risco, sabe, Thiago? Para uma pessoa fazer um comparativo aqui, Cassiano, né, uma pessoa que está numa comunidade, né, que usa provavelmente o Rio Card para se locomover muitas das vezes tem um empreendimento dele que é talvez ali um vendedor de água na praia, né? Esse cara vai para a Central do Brasil, volta, compra. Muitas das vezes ele pode estar usando um produto de vocês, ele precisa ter um entendimento de vocês daquele público. Então, vocês hoje têm públicos distintos, mesmo que seja da classe C, né, D. Eu até queria entender hoje como está posicionado hoje a Rio Card dentro de públicos, né? É bem interessante, porque hoje a Rio Card ela atende todos os públicos. Todos. Porque, por exemplo, quando você chega no Santos Dumont, né, alguém que venha de São Paulo, pode ser um executivo, que desce no Santos Dumont, vai pegar o VLT. Precisa do Rio Card. Então, da mesma forma que a pessoa que quer ir para a praia em Copacabana vai precisar da Rio Card, a pessoa que quer, de novo, usar a Central do Brasil, quiser ir para outra cidade, quiser ir para Nova Iguaçu, para Caxias, para Niterói, vai usar o Rio Card. E aí o legal, né? Hoje a Rio Card você consegue chegar a 85 das 92 cidades do estado. Então, isso quase que todos os lugares. Mas a grande questão é que a gente entende a necessidade do nosso cliente. Isso é importante. Então, assim, do mesmo jeito que eu tenho o aplicativo, eu tenho também os meus ATMs. Do mesmo jeito que eu tenho lá a máquina de recarga, você também tem as bilheterias, então você tem as lojas. Então, eu consigo atender todo o público. No caso do atendimento, você pode ir na loja para ser atendido? Pode. Mas, por outro lado, não, mas, poxa, cara, eu tenho facilidade com tecnologia. Então, você pode fazer o teleatendimento. Eu posso atender você direto da tua casa. Então, a gente consegue fazer várias opções hoje. O que acontece é o seguinte, a gente atende desde o escolar até o sênior. Então, são todas as faixas, né? Todas as faixas etárias. E aí, o que a gente tem? E também é interessante isso. Você tem realmente pessoas que têm referências, né, com idades diferenciadas, gerações diferenciadas, mas todas hoje em dia, minha mãe, que é uma pessoa que já tem idade, usa o celular, todo mundo tem uma referência. Então, hoje em dia, você tem uma referência de conhecimento. Perfeito. Você tem acesso a conhecimento para todo mundo. Então, hoje em dia, você tem que ter como fornecedor, como produto, você tem que entender que você tem que saber que do outro lado, você tem pessoas que conhecem a informação do teu produto. Então, a gente está cada dia mais tentando melhorar a Rio Card para todas essas gamas, seja para o estudante, seja para o trabalhador, seja para o sênior, ou seja, o trabalho é mais complexo hoje de ofertar produto. Perfeito. E aí, nesse cenário, quando a Rio Card se posiciona, né, como uma empresa, né, que eu estou falando como um usuário, né, muitas das vezes quando eu preciso usar, de ser uma marca que vem se reinventando, né, pelo olhar agora como um usuário. Desde a marca, desde essa comunicação, eu coloco que o meio de transporte, né, a mobilidade, está totalmente ligada a essa nova posição de vocês de ser uma empresa que presta um serviço que tem produtos, né? Não apenas o objeto fim, que é locomover uma pessoa de um ponto A para um ponto B. Essa relação, vocês vêm estudando, criando um planejamento de inovação para que ações como pulseira, participar de eventos,
Isso tudo é uma estratégia que vocês vêm adotando para se diferenciar? Para não ser apenas um commodity de transporte? Sim, a gente entende que a gente está dentro do dia a dia das pessoas. Então, por exemplo, a ideia da pulseira e do chaveirinho, né? Então, assim, porque se eu fosse só um cartão, seria um commodity. Então, hoje em dia, a gente tem outras formas que a gente entende que é possível você também. A ideia, talvez no futuro, a gente esteja pagando com a face, né? Pagamento facial ou biometria. Na China já é comum? Sim, né? já pagando com a palma da mão. Então, assim, eu acho que tem evolução. A gente tem que evoluir, sim, dentro da coisa. Então, eu acho que eu saio da commodity e caio para a necessidade. Perfeito. Então, eu acho que a gente tem, na verdade, suprir a necessidade do nosso cliente. E aí, esse cliente, ele pode a gente tem que dar opções. E ele tem que fazer escolha. Então, hoje em dia, o que a gente mais vê no varejo, no mercado, nos diferentes segmentos, a gente tem que dar o maior possível a opção de escolha, um portfólio melhor para que ele faça fazer uma escolha. Então, a gente dá opções e o nosso cliente faz a escolha. Então, ele pode pagar com cartão, pode pagar com chaveiro, pode pagar com a pulseira, pode pagar com o próprio celular. Se ele quiser carregar, ele paga no crédito, no débito, no Pix. Então, a gente tem que dar opções. Bacana. E a família aumentou, né? Com um clube de benefícios também, que agrega mais valor também para essas pessoas que estão, de certa forma, recarregando e muitas das vezes está ganhando ponto para trocar por coisas do dia a dia, né? Você é um especialista nessa área, aí você sabe bem disso, né? Como é que é. Esse é do clube, né? A gente tem o Clube Rio Card, foi também uma inovação que a gente imaginou. Por quê? Como é que nasceu isso? Foi da seguinte forma. Hoje, eu sou usuário do transporte público, né? Por quê? Porque eu preciso. Eu não quero colocar meu carro, não quero ficar no trânsito, não tem questão de qualidade segurança. de vida também, né? Eu entro dentro do metrô então uso o metrô todo santo dia. Então, o que acontece? A pessoa que usa o transporte público, o que ela ganha em troca? Nada. Ou o patrão dela carrega o cartão dela, ou a pessoa mesmo carrega o seu cartão, mas utiliza aquilo e fica por isso mesmo. A ideia que a gente teve, né, junto lá com a minha equipe, a gente bolou o seguinte, falou, vamos dar algum tipo de recompensa para o nosso cliente, né, para o passageiro. Porque o passageiro ele se desloca do ponto A ao ponto B, o que mais que ele faz? Nada. Então, vamos entregar, ele vai ganhar pontos. Então, se você usar o Rio Card, mas eu já uso. Ótimo, então você vai ganhar pontos. Se você carregar, também vai ganhar pontos. E aí, o que eu faço com esses pontos? A gente tem feito parceria com vários, com vários produtos ou com várias opções de serviço, onde consegue um desconto diferenciado. E com isso, a pessoa troca o seu ponto por alguma coisa que traga um tipo de vantagem para ela. Então, isso tem sido muito certo. A gente fez como destaque aqui, a gente fez uma parceria com a Droga Raia. Então, ou seja, a pessoa que tem hoje um cartão Rio Card chega hoje numa farmácia da Droga Raia, consegue fazer um desconto. E aí isso é muito legal, Thiago, pelo seguinte, isso aí é uma coisa que a gente vai aprendendo, né? Eu não sabia disso. A gente também tem que, né? A gente tem que contar que às vezes a gente acerta as coisas meio que sem querer, né? Mas na tentativa que a gente chega. Erro, né? Empreender é isso também, né? Muitas das vezes. Aí o que a gente fez? Quando a gente fez essa parceria com a rede de farmácia, com a Droga Raia, o que aconteceu? A gente fez e quando a gente não tinha percebido o seguinte detalhe, que tinha muito do nosso público, o nosso público ele é B-, C e D, a grande maioria, e o nosso público ele acabava não usando uma farmácia dessa de referência, eles preferiam usar a farmácia do bairro ou da comunidade, sem bandeira, alguma coisa assim. Por quê? Porque quando eu chegava lá na farmácia, eu falava assim, qual o seu plano? Qual o seu cartão? Qual o seu banco? Não tem desconto. Eu falei, então por que eu vou comprar aqui? Então eu prefiro comprar em outro lugar, que faz a nota na caderneta, depois eu pago. E com a Rio Card a gente conseguiu desconto. Então hoje, o que acontece? Se você chegar e falar, não, mas eu tenho um plano de saúde, eu tenho o seguro do carro. Tudo bem, eu tenho o Rio Card, também vou ter desconto. E com isso, o que a gente fez? A gente criou uma inclusão social, onde todas as pessoas que é o nosso público podem utilizar hoje, ter acesso a um medicamento que tem um desconto tão bom ou até melhor do que qualquer outro tipo de desconto, dentro com facilidade atrás do Rio Card. Isso foi uma coisa que deu muito certo, tem muita gente, tem mais de 500 mil pessoas já fazendo essa troca. Gigante. E aí, nesse cenário, o ganho direto para vocês criarem uma estratégia de fidelização, de certa forma, é recorrência, né? Sim. Vocês aumentaram, de certa forma, a recorrência desse por conta
da utilização do clube? Vocês sentiram já um aumento? Porque o clube é pouco tempo, né? Tem uns 2 anos. O clube tem 2 anos. 2 anos. Né? O que a gente tem com relação a essa percepção do clube? Primeiro, a gente começou a aumentar o número de pessoas que estão entrando no clube. Hoje, dentro do nosso aplicativo, a gente tem 4,5 milhões de pessoas dentro do aplicativo, na cadastro. E a gente está chegando a 1 milhão de pessoas já cadastradas dentro do clube. O que a gente tem percebido, né? Primeira coisa, a facilidade de utilização do aplicativo, as pessoas, em vez de carregar uma vez por mês, elas têm carregado 3, 4, 5 vezes, porque é muito fácil carregar o crédito. Comodidade para porque antigamente você tinha que ir até um ATM para recarregar. Né? Agora você, dentro do sofá da sua casa, tem toda a facilidade para poder fazer a sua recarga. E dentro do clube, o que aconteceu? As pessoas passaram a utilizar mais o aplicativo, começaram a carregar mais e perceber que tinha um benefício do clube. Isso sim trouxe uma recorrência maior de utilização do nosso aplicativo. E quando a gente incluiu quando a gente fez a fusão do aplicativo com o clube, a gente teve um ganho de mais ou menos 3% em termos da nossa base. É um número já gigante também dentro do cenário que vocês têm. E aí, quais são as expectativas, né, você, né, para o futuro hoje da empresa, você já com 10 anos, às vezes, né, quando a gente fala como empreender, né, empreender, às vezes, são altos riscos, né, que a gente passa todos os dias, como você falou, uma estrada que a gente não sabe o que tem lá para ver, assim, a gente está dirigindo como fosse uma neblina, né? A gente não tem uma bola de cristal, mas hoje você vendo o que você construiu nesse legado com o seu time, né, para os próximos 10 anos, você vê muitas mudanças aí vindo com a questão de tecnologia, você vê hoje uma relação, se você olhasse para os teus 10 anos aí de empresa, do que está sendo feito agora, né, com essas inovações, né, como você falou, né, de trazer o clube e tal. Você está imaginando, tem coisas boas vindo aí? Tem coisas que você já tem aí para esse ano? Ou para o ano que vem tem coisas interessantes? Tem bastante coisa que a gente está vendo com relação à parte de mobilidade que a gente tá estudando. Agora, o que a gente está olhando aí, Thiago, por exemplo, assim, agora a gente vai estar lançando nos próximos 2 meses o QR Code, né? Impresso também. Então, assim, vai ter uma facilidade de você poder pagar de forma unitária o teu transporte também. Isso a gente vai ter colocando. A gente vai estar... hoje, a gente está em contato, né? Hoje, a RioCard ela é o maior sistema de bilhetagem do Brasil. E hoje, a gente serve de referência, né? Não só para o Brasil, como para outros lugares, mas a gente tem dividido e compartilhado experiências com outras cidades. Existe uma troca, então, existe. de benchmark entre Existe. Tem coisas que a gente ainda precisa evoluir e tem coisas que a gente também está muito evoluído. Então, a gente tem dividido com muitas cidades. Então, além de QR Code, a gente está estudando soluções de facilidade de pagamento. Uma coisa que eu acho que é muito interessante também, que é uma coisa que tem na China já faz um certo tempo, no Japão também, que se chama autoload. Qual que é a ideia? A ideia é que você tem um valor mínimo de recarga, por exemplo. Você fala assim, toda vez que o meu saldo do meu cartão chegar em R$10, eu quero que carregue 50. Então, ele faz isso automaticamente. Então, quando faz isso, você perde a necessidade de ter que ficar se preocupando com o teu saldo ou ficar recarregando. Então, essa é uma facilidade que a gente também vai ter em breve. Né, essas questões, além de facilidade, às vezes, de cadastramento com a biometria facial dentro do aplicativo e outras mais. Mas o que eu acho que é interessante, sim, a gente sempre está procurando. E eu acho que voltando para a questão do empreendedorismo, a gente não pode ter medo de errar. Né? E aí, por quê? Um erro rápido, ele traz um acerto rápido. Então, acho que essa é a grande questão que eu tenho motivado, né, a minha equipe, é que a gente tenha uma urgência na execução e para que a gente possa estar corrigindo rápido e a gente possa chegar exatamente numa solução. Pô, bacana. E aí, quando você fala de fracasso, né, de errar, de tentar, o brasileiro tem muito medo dessa palavra, né? Diferente do americano que, né, acho que já é forjado desde pequeno ali vendendo, né, suas jarrinhas de limões ali. É verdade. Né? Mas no Brasil, vejo isso, pelo menos assim, conhecendo outros empreendedores, que quando você fracassa, parece que o seu mundo fecha e você fica estagnado, né? Então, dentro de um cenário onde a palavra fracasso, como que entraria na tua compreensão, assim, na sua visão, a palavra fracasso? O que você colocaria como uma visão na tua vida aí que em algum momento te deu um baque, mas que você teve resiliência, alguma história, alguma coisa que você pudesse trazer para uma aplicação para jovens que estão vendo aqui, que pode estar na favela da Rocinha, Cidade de Deus,
em outras favelas aí olhando e falando, cara, tô aqui passando por uma dificuldade, como você falou, sou de origem também de família, né, humilde, mas eu quero virar o Cassiano, pô, eu quero um dia poder ter essa jornada que ele teve, poder estar numa grande empresa ou poder empreender. Então, às vezes a pessoa está passando por uma necessidade hoje, Cassiano, que pode ser que, né, se você olhasse para o teu passado, sei lá, 20, 30 anos atrás, eu também, talvez a gente poderia falar, cara, onde eu cheguei eu não imaginaria. Se eu não tivesse ajuda, me capacitado, buscado, né, e correr atrás, né, desse sonho. Então, eu queria pegar um pouco da sua... beber um pouco da tua fonte, porque provavelmente você passou por alguma dificuldade e que você teve algum tipo de resiliência, e que essa resiliência eu queria ajudar quem está ouvindo a gente aí também sair desse... A reflexão que eu faço aí, Thiago, é o seguinte, né? Então, como eu te falei, eu venho, né, de família humilde, aonde eu não podia errar. Aonde, por exemplo, né, se eu fizesse uma conta e não tiver, eu não tinha ninguém para me ajudar a pagar. Não tinha um suporte, né? Não tinha um suporte. Eu não tinha, então, na época, né, eu tenho uma certa idade, já tinha cheque, então, se você não fizesse uma dívida e não conseguisse pagar, não tinha ninguém, não tinha meu pai nem minha mãe com dinheiro para me ajudar a fazer esse pagamento. Então, eu sempre tive essa dificuldade, né? Então, eu comecei, né, no trabalho, com muita dedicação, tentando não errar. Só que eu acho que... hoje em dia eu olho para o passado e vejo que foi bom que eu não errei, mas também não me permitia errar, ele te traz uma velocidade menor. Que eu digo um pouco aqui, comparando com a Fórmula 1, entendeu? Perfeito. Quem faz a volta mais rápida, ele pisa na zebra. A gente tem que tomar cuidado para não bater no muro. Mas o cara que evita subir na zebra, ele não faz a melhor volta. Então, eu acho que a gente tem que arriscar, sim, dentro da nossa possibilidades da nossa vida. Eu acho que a gente tem que ter noção que a gente não pode exagerar porque tem um muro, mas a gente tem que, sim, se arriscar e fazer, se permitir dentro da nossa carreira. Então, eu acho que eu me esforcei muito para passar numa faculdade que eu achei que era a primeira base necessária para todo o resto. Depois, as oportunidades de trabalho que eu tive, eu sempre fui muito solícito. E aí eu vou falar uma frase aqui, né, que é uma brincadeira que fala assim, né, que o burro com as costas mais largas é o que mais carrega carga, né? Então, mas a brincadeira é só para dizer o seguinte, né, que geralmente quem é mais capaz é que sempre recebe mais oportunidades. Então, quanto mais... Quem se joga mais também, é o que busca mais... A gente tem dois ouvidos, né? A gente Sim. tem que aprender, assim, ouvir e ter aquela escuta ativa ali de entender o momento que, como você falou, às vezes aquele cenário está desenhando para aquele ponto, eu vou me jogar para isso, eu vou me doar mais para aquilo, porque eu vou conseguir colher. É um pouco dessa visão que você teve na tua jornada de aprender... Como você falou, às vezes eu não sabia fazer lá quando estava na fábrica de barbante, eu não sabia fazer um determinado ponto, mas eu buscava entender para estar ali ajudando, você não faz tudo. Porque eu acho que sim, porque eu sempre procurei melhorar. Eu acho que também a melhora contínua, isso ajudou bastante. Eu nunca desisti, por exemplo, que é brincadeira, né, de Excel, né? Excel eu sabia um pouco, normal, fórmula... Sim. Mas a gente vai perguntando, aprendendo. Eu acho que a gente não pode desistir. Eu acho que a gente precisa ter... Você fala muito em resiliência, né? Tem um livro que se chama Dare to Lead, que né, a gente tem que desafiar. Então, a gente tem que se desafiar para buscar um novo limite para a gente. Então, quando eu estudava também, poxa, a gente tem que buscar um novo limite. Porque no trabalho também a gente busca um novo limite. Se a gente faz bem, tem que fazer mais bem feito. Como é que eu posso ajudar o meu chefe? Se eu sou empreendedor, como é que eu posso fazer melhor? Então, eu acho que essa melhoria, sempre de poder fazer mais, a gente tem que tentar. Só que também vai errar, né? A gente tem casos... quando foi inventada a lâmpada, teve 1000 tentativas de erro para uma de acerto. Se o cara desistir, desistisse, a gente vê o sucesso que é a China hoje, né? Que é uma coisa que a gente fala, antigamente o produto chinês era o produto... Hoje em dia, não. A China é uma referência de tecnologia. Mas por quê? Porque o cara foi tentando e foi melhorando. Hoje em dia, não tem dúvida, né? Celulares chineses são excelentes e carro chinês, né? Também. Até uns 15 anos atrás, não era referência, né? Então, hoje em dia, eu acho que é isso. Então, quando eu trago assim para o meu passado,
Eu acho que assim, a gente tem que ter coragem e a gente tem que ter vontade, sabe? Eu acho que o teu passado não define o teu futuro. Perfeito. Então, eu acho que essa é uma frase interessante para a gente guardar, porque o teu passado não define o teu futuro. O que define o teu futuro é o teu esforço. Então, a gente tem que cada dia se esforçar mais, cada dia a gente tem que se desafiar mais. E eu acho que nada nessa vida a gente está preso que a gente não possa evoluir, não possa melhorar. Eu acho que tem outra questão que também é importante. Eu sempre tive como base na minha vida família, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã. Os meus amigos, sempre tive amigos. Por quê? Porque é onde a gente vai buscar conselho. Perfeito. Né? Então, a gente tem que ter essas pessoas. E sempre tive o que eu chamava de conselheiro. Perfeito. Eu sempre tive o pai de algum amigo que eu admirava, algum outro amigo até mais velho que eu admirava, que poderiam me dar algum conselho de vida. Por quê, Thiago? Como eu vim de uma família mais humilde, meu pai e minha mãe não podiam me orientar como é que ia ser o futuro. Por exemplo, se eu imaginasse hoje eu, Cassiano, dando conselho para mim há 20, 30, 40 anos atrás, poxa, seria maravilhoso, mas eu não tive essa oportunidade. Então, a gente vai meio que se descobrindo, tudo é uma novidade. Então, eu acho que um programa como esse, que você hoje né, você consegue escutar histórias, né, relacionamentos, pessoas que foram por caminhos que a gente pode pegar uma chave daí. Esse é o grande propósito que me motivou a estar aqui, né? Quando a gente apresentou o projeto, porque a gente queria, de fato, mostrar que a realidade, né, das nossas vidas, dos amigos, dos empreendedores, né, amigos de mercado, pudesse ajudar pessoas que tivessem uma história de querer empreender. Então, sei lá, estou numa comunidade. Será que eu preciso virar traficante para poder ter meu tênis da Nike? Será que eu preciso, né, ter meu celular né, um iPhone? Eu preciso roubar? Então, eu quero demonstrar para essa sociedade que, às vezes, tem muito esse paradoxo, né, que comunidades não tem grandes empresas, não tem empreendedores de sucesso, ou só tem fábrica de jogador de futebol, né? Mas, sim, tem muitos médicos, tem muitas pessoas, engenheiros. É mostrar que sim, dá para se construir uma realidade positiva onde todo mundo acha que é miséria. Né? Se você parar para analisar, né, o mercado hoje de favela, está falando de mais de 18 milhões de pessoas que, de certa forma, são invisíveis para receber CEP. É verdade. Né? Então, quando eu empreendi, né, quis trazer esse lado do Carteiro Amigo para a gente poder resolver dores né, primeiramente, né, da população e hoje de empresas que nos procuram, porque a gente teve lá a dor, o morador não receber. Então, quando eu trago um programa desse com personalidades, né, que trazem vivência, eu quero mostrar para essa população, para essas pessoas, independente, como você falou, se é da classe A, B, C, D, E, que é possível mudar com trabalho. Eu vou te falar, sabe, Thiago, eu te digo que sim, é possível mudar. Sabe? Qualquer pessoa é possível mudar. Por que eu estou dizendo assim? Eu nunca imaginei que eu estaria hoje no posicionamento que eu estou. Mas eu diria que eu fiz por merecer. Então, aquelas pedrinhas, né? Que você foi formando o seu paredão de escala. Exato. Com cada tijolinho, né? O que eu quero é incentivar, né, todas as pessoas, ou seja, porque, né, foi possível para mim, foi possível para você. Sim. Isso pode ser possível para qualquer pessoa. Então, eu acho que a gente tem que não desistir, continuar buscando, seja no empreendedorismo, seja... tem tantas oportunidades, né, que a gente tem. O que eu vejo nessa questão do empreendedorismo? É você procurar uma necessidade, tentar suprir essa necessidade. Sim. Mas, de novo, quando você busca suprir essa necessidade com maestria, com eficiência, com zelo, com amor ao próximo, eu acho que isso se torna um diferencial. Então, eu vejo que a gente tem essa oportunidade na vida, sim, e eu acho que quero encorajar todos, né, que estão no nosso dia a dia, né, a buscar essa força para que vá melhorando cada dia mais. Eu acho que essa melhoria contínua, né, 1% a cada dia, isso vai te levar muito longe. Perfeito a tua colocação, porque isso foi na minha vida, pode ser na sua, pode ser alguém que você está, né, olhando no seu radar aí do seu periférico, né, da sua região. Cara, acho que a vida por si só é uma grande ousadia, como meu pai fala, né? A vida por si só ali, a gente corre risco todo dia. Viver é difícil numa sociedade que a gente vive hoje, mas a gente não pode ter medo, né? Medo de fracassar, medo de não correr atrás dos nossos sonhos, porque um parente falou que não caminha por isso para você ser um cantor.
e a pessoa tem um sonho, tem um propósito. Busque o seu sonho, claro. Tente, né, se qualificar, né, tente estudar, tente, como você falou, todo um caminho tem a educação como propósito. Né? Eu queria dividir só mais uma coisa aqui, Tiago, que era o seguinte, eu acho que uma coisa que eu faria um pouco diferente, né, de lá para cá, que me ajudaria muito, se eu pudesse conversar comigo lá no passado, era mais ou menos o seguinte, eu acho que a gente tem que estabelecer metas, sabe? Uma coisa que eu estava conversando hoje de manhã com um amigo... Não deixar jogado, né? Deixa que a vida me leve, né? Não, a gente tem que estabelecer metas, assim, por exemplo... Uma pessoa pode falar, mas eu não sei o que eu vou ser daqui a 10 anos. Tá bom, mas você pode saber o que você quer daqui a 2 anos. Ah, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero estar casado. Então, você tem coisas que, de novo, não é o que você não sabe, é o que você sabe. Basicamente, quase um micrometas, né, que você está definindo período. E é interessante você fazer o seguinte, você pode, por exemplo, colocar para 5 anos. Ah, o que eu quero em tal setor daqui a 5 anos? E aí você estabelece isso de trás para frente. Tá bom, então, para conseguir isso em 5 anos, o que eu tenho que ter, como é que eu vou ter que estar em 3 anos? Como é que eu vou ter que estar daqui a 2 anos, 1 ano, 6 meses? Então, mas isso é de trás para frente. Você vai criando achievements, você vai colocando pontos para que você consiga alcançar, aonde vai conseguir te levar a isso. A assertividade disso é altíssima, Então, eu acho que no passado eu não existia isso, hoje eu faço isso e tenho cumprido. À medida que tem algumas metas que eu supero, tem algumas metas que eu não supero, e aí a gente vai rearranjando, mas tem que entender o que eu quero daqui a 5 anos. Então, acho que você ter isso muito claro na tua vida, e, de novo, a gente tem muita coisa que a gente tem certeza e não sabe na nossa vida, mas a gente tem muita coisa que a gente precisa. Então, o que a gente precisa, a gente sabe. Então, acho que a gente tem que definir o que eu preciso daqui a 5 anos e aí, de trás para frente, a gente pode trazer umas metas. Perfeito. Acho que essa colocação traz um cenário muito positivo para os jovens, né? Que estão... A maioria do nosso público é muito jovem. A galera que, de fato, está saindo ali do seu estágio, buscando ali a oportunidade de trabalhar e mostrar que é possível, sim, um estagiário virar diretor de uma grande empresa. Tem, sim, estagiário que tem ideias mirabolantes e empreende e começa a ganhar dinheiro. Eu digo que dinheiro é consequência de um bom trabalho, de uma execução. Porque essas pessoas botaram o dinheiro na frente. Ah, quero ficar rico, quero ficar milionário, quero ganhar muito dinheiro. Eu vejo que isso, parece que o dinheiro afugenta quem quer idolatra tanto ele, né? Então, eu digo que você ganhar dinheiro, você tem que fazer alguma coisa que você vai resolver um problema. Resolver um problema com uma solução que você vai atingir aquele público. Então, isso aconteceu com a minha vida, acredito que você também, com outros empreendedores. E aí eu traço aqui um ponto, né, caminhando aqui para o nosso final, que é quando a gente traz um olhar para o futuro e para o passado, né? O passado você já falou, vou inverter um pouco a minha ótica. Tá. O que você imagina você hoje falando para o seu eu aí daqui a 10 anos? Você falou que faz meta, então eu já estou te provocando. Cara, essa meta já está planejada ou ainda não? Não, a primeira pergunta que eu vou falar para daqui a 10 anos é se realmente, né, eu me esforcei o suficiente, se eu cheguei lá ou não cheguei. Mas o que eu quero é chegar para o meu eu daqui a 10 anos e falar que eu consegui antes dos 10 anos, entendeu? Perfeito. Então, o que eu quero é me esforçar mais ainda, porque as minhas metas de futuro, obviamente, que isso representa bem-estar para mim e para minha família. Perfeito. E eu quero buscar isso com mais vontade. E uma coisa que eu digo, por que eu segui nessa linha de raciocínio, né? Porque eu já aprendi na minha vida que a gente... Depois que a gente chega no final, daqui a 10 anos, ou no final da história da corrida, não adianta se queixar. A gente tem que se esforçar antes. Então, eu tenho que me esforçar. A chance de eu mudar alguma coisa é agora. Então, eu tenho que tentar me esforçar mais, tentar buscar mais, ou tentar ter clareza no que eu quero agora. Então, não adianta daqui a um certo tempo eu me queixar. Então, eu tenho que ter uma atitude mais positiva e com mais energia agora. Até porque o tempo é o recurso que não volta, né? Então, se você não escolher bem as tuas metas, né, e não aplicar, pode ser uma perda de tempo no teu futuro, né? Bacana. E para a gente ir caminhando aqui para o final, né, eu queria trazer pelo menos algumas dicas, né, suas para essas pessoas que estão nos vendo aqui na telinha do YouTube.
Que tipo de ações você acha que para quem está começando, para quem já está, né, buscando, né, uma solidez no mercado de trabalho, para aqueles que estão, de fato, indo para o mercado de Legal. empreendedor? Então, tipo, são O, perfis diferentes, né? claro, vamos lá. Primeiro, assim, a gente tem muito estagiário lá na RioCard, né? Então, para você que está começando, está procurando, primeira coisa, né? Você não tem estágio, não tem nada, igual eu antes da fábrica de barbante lá. Então, a primeira coisa que eu vou te falar é o seguinte, cara, se arrume bem, vá todo certinho, chegue no horário certo, que isso também acontece muitas vezes as pessoas. Porque a pessoa que vai te entrevistar e que quer te dar uma oportunidade, ela precisa entender que você quer uma oportunidade. Perfeito. Então, acho que a primeira coisa que você tem que estar do outro lado da mesa é se mostrando que você quer uma oportunidade. Então, chegue antes, chegue arrumado. Eu acho que mostre atitudes positivas, ou seja, não adianta você achar que você vai ser escolhido se você não demonstra capacidade. Então, entenda qual é a capacidade que você precisa desenvolver. Procure estudar. Hoje tem, né, tem internet, tem várias formas de você tá buscando informação. Tem uma atitude, então se prepare para que você se torne um candidato interessante. Então, esse para quem pode estar podendo entrar. Depois que você entrou dentro de uma empresa, eu acho que continua a questão de dedicação, né? Hoje em dia a gente tem várias empresas trabalhando com home office, um trabalho híbrido e assim por diante. E aí eu acho que tem uma questão da responsabilidade, sabe? Eu acho que então eu vejo que hoje em dia eu tenho pessoas que são estagiários que eu nem sei se são estagiários ou são funcionários, porque a dedicação é tanta, entendeu, Thiago? Que eu acho que evolui, isso né? faz. E assim eu tenho efetivado muita gente que tem isso. Então, eu acho que a tua postura, a tua dedicação com a empresa ou com o que você quer faz toda a diferença. Então, isso se torna muito natural, muito fácil de perceber, né? E como funcionário, né, à medida como é que eu faço para crescer dentro da carreira? Eu acho que para você crescer, você tem que cada vez se dedicar. Eu acho que essa história, você sempre quer entregar ou dar mais. No cargo que eu tenho, eu preciso ter pessoas que me ajudem. Eu preciso ter pessoas que eu confio. Eu preciso ter pessoas que façam o que eu preciso com eficiência e com rapidez e do jeito que eu preciso. Então, acho que são dicas assim que eu preciso. Essas pessoas sempre vão ter êxito vão ter destaque dentro dessa carreira. Agora, para o empreendedorismo, acho que eu falei muito de carreira aqui. Agora, para o empreendedor. Por quê? Dentro da RioCard, né, como diretor na empresa, eu preciso ser um empreendedor. O conceito o intrapreneur, né? Então, eu preciso ser um empreendedor dentro da empresa, porque a gente precisa estar toda hora inovando. Empreender não é fácil, né? Eu acho que mas o que eu vejo é a gente nunca desistir, sabe? E sempre procurar. Porque eu acho que, de novo, por eu ter sempre trabalhado dentro de uma empresa, eu falei, caramba, como é que essa questão de empreendedorismo? Eu procurei estudar empreendedorismo, tenho muitos amigos empreendedores que eu observo e aprendi muito com eles, aonde eu vejo que o empreendedorismo é muito difícil, e você tem uma incerteza muito grande. Realmente você pode ir bem num mês e mal no outro, a coisa pode estar bem num mês, pode desaparecer no outro, mas, de novo, o empreendedor ele tem que buscar o seu lugar ao sol, ou seja, é muito difícil? Mas desistir nunca. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Outra coisa que é fundamental, eu brinco muito dos dois filmes, né? Tem o Rambo e o 007, né? Os dois filmes são filme de guerra, tem explosão e tudo mais. Mas como é que um termina o filme e como é que o outro termina, né? É muito diferente. Então, o que eu acho que a gente tem, você tem que ser um empreendedor? Tem. Mas você tem que se capacitar. Não é o caso do 007. Você tem que procurar estudar, você tem que procurar ter ferramentas que vão te auxiliar. Isso vai facilitar com que você consiga o mesmo objetivo que o outro com menos esforço ou com menos... traumas, né? Traumas, exatamente. É essa a palavra que eu estava procurando. Então, eu acho que esse é um exemplo para o empreendedorismo que a gente tem que procurar se capacitar cada vez mais. Perfeito, Cassiano. E aí, dentro desse cenário, né, para quem está nos vendo aqui, é isso. Então, se a gente conseguir, né, ter uma meta clara, eu estou pegando aqui um pouco do nosso bate-papo, ter força de vontade, capacidade, propósito, é um caminho tanto para o lado de quem quer empreender, quem tem uma aptidão maior para empreender, quer correr mais riscos e quer também colher, né,
frutos nesse propósito, mas também tem aquelas pessoas que querem já uma segurança maior, né, quer ter um emprego mais estável e busca talvez ali uma segurança de crescer e trabalhar. E tá tudo bem, né? Tem os dois mundos, né? Então, você baseadamente teve um pouco dessa experiência, Sim. né? E acho que isso é bacana para quem está nos ouvindo aqui e vendo que o mundo é feito de pessoas e a gente vende para pessoas. Então, se você não gostar de pessoas, não entender pessoas, você tá lascado em qualquer lugar, empreendendo ou trabalhando no mercado, né, formal de trabalho, você vai estar perdido. Então, você tem que ser um bom vendedor. Então, estou pegando um pouco aqui da tua história. Então, você passou por vários, né, área operacional, vendas. Então, para você ser um bom diretor, né, onde você chegou, você passou por várias áreas. Então, forjar essa pessoa, Cassiano, de fato, que eu estou trazendo aqui para uma linha de raciocínio, você passou por muitas mudanças. E essas mudanças fizeram você virar a pessoa que você é hoje. Eu acho muito inteligente essa tua análise aí, Thiago, pelo seguinte, cara. Eu tenho realmente essa visão, assim, que a gente né? Eu sou vários Cassianos ao longo da minha vida. Exato. Né? Então, é isso que as pessoas têm. Não é o mais forte e nem o melhor que sobrevive, é o que se adapta melhor. Então, eu acho que a gente tem que aprender a se adaptar às situações que a gente se apresenta na vida. E aí, de novo, é meta, é preparo, é não desistir, mas é a gente se adaptar. E eu acho que também é a postura de a gente não ficar lamentando, né, olhando a parte que não dá, e sim a parte que eu preciso. Então, eu acho que essa busca, né, é muito... Eu escutei também um comentário semana passada do Michael Phelps, foi o maior nadador aí que teve, né? Ele falava assim, eu percebi que para eu me diferenciar, eu tinha que fazer algo que os outros não faziam. E ele falou assim, por 5 anos eu nadei 365 dias por ano. Ou seja, todo mundo nadava de segunda a sábado e descansava no domingo. E ele entendeu que ele precisaria nadar no domingo para ir poder além dos outros, porque os outros não... Ele achava que ele era muito parecido com os outros, que ele precisava desenvolver alguma coisa a mais. Então, eu acho que esse esforço é o que a gente precisa ter de noção hoje dentro das nossas vidas, né? Mas eu acho que o teu raciocínio é super acertado. A gente se torna várias pessoas ao longo da jornada. Agora, cabe a cada um se tornar cada dia uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais capaz. É isso aí, pega a visão, gente. Caminhando aqui para o fim, queria agradecer muito a Multiplan, que abriu as portas para a gente para fazer, né, mais um Papo de Corre, e os nossos apoiadores, né, que estão ajudando a gente a poder estar aqui, né, firme e forte, né, toda quarta-feira, né, gravando para vocês aqui, né, esse episódio lindo, com grandes empreendedores. Queria agradecer a minha própria empresa, que também me ajuda a estar aqui, né, então, enquanto a galera está trabalhando lá, como também, né, o time, né, está lá atuando, né, ajudando a gente poder ter mais tempo. Né? A Carteira 1000, quem não sabe, é uma empresa, né, com foco em entregas em áreas de risco. Então, a gente tem hoje várias bases espalhadas por favelas. Né? Quem sabe o Ricardo vai ser um parceiro nosso também. Com certeza será. Lima Ferguson, né, para toda marca que precisa, né, construir, né, uma reputação, precisa ter um escritório. Então, a gente traz essa visão também para vocês, né, que estão construindo. Registre sua marca, faça todo um trabalho, porque sem isso vocês podem ficar na mão. Então, Lima Ferguson é um escritório, né, que ajuda a gente nesse processo todo de registro de marca. Para a Fernário, todo mundo sabe que tecnologia, montar site, aplicativo é caro, né, Cassiano? É caro. Então, a gente precisa ter uma empresa que ajude a desenvolver. Então, a gente tem hoje uma fábrica de software também que ajuda nesse processo, que é a Parafernália. A Vai-Fácil é uma das nossas sócias também, para também com envios, né, mais sustentáveis, né, a gente atendendo, né, grandes marcas também pelo país. MakeBuzz, para a gente ter uma assessoria de imprensa, a gente precisa ter reputação, então reputação de marca, a gente precisa se comunicar, né, de uma melhor forma. A MakeBuzz ajuda a gente a criar essa trajetória de comunicação. Satori, você falou muito de mentoria, né? A gente, quando começou a empreender, a gente também não tinha ninguém para assessorar e mentorar quando eu comecei. E como eu hoje, né, como empreendedor, né, muitas vezes eu sou chamado para dar palestras e tal, e ajudar outras pessoas que estão no nível que eu estava há 10 anos atrás.
Então, a Satori, né, é um parceiro nosso também que ajuda a trazer especialistas, né, para ajudar empreendedores que estão começando Isso é fundamental, legal. a dar um passo. Então, é uma coisa bem bacana que ajudou muito a gente no início e agora a gente está retribuindo também fazendo esse processo. A Viva Mídia é toda essa parte de comunicação, os cortes que você vê, todo esse trabalho, né, lindo aí, né, que o time de comunicação faz, né, tanto da marca, tudo que vocês estão vendo é a Viva Mídia que constrói para a gente. E a própria Mandá também, que tem um trabalho lindo junto com a Jadlog, que você deve conhecer. Conheço. Né? A Jadlog também é parceira nossa aqui também. E ajuda a gente também a estar com carteira amigo com envios no Brasil todo. Então, hoje a gente ajuda quem está vendendo na favela a vender para o Brasil todo. E vamos caminhar com a nossa parceria. E vamos caminhar sim. Queria só deixar aqui, Thiago, esse aqui é o que eu falo. Aí, gente, fala um pouquinho aí do... Esse é um layout novo que a gente fez, que é... Ficou bonito, hein? Como o Rio Card, ele é o cartão do Carioca, a gente escreveu aqui a palavra Carioca com o Rio Card no meio aí. Foi um layout novo aí para os nossos clientes, população e já carioca. Tá na rua. Já tá na rua. Bacana aí, gente. Ó, vamos pegar o seu para colecionar, porque eu sei que toda hora vocês mudam também, né? Toda hora a gente muda, assim. Bacana. E agradecer demais a sua presença. Thiago. Obrigado e mesmo. Eu acho que, como eu falei, né, empreendedores para empreendedores, né, executivos, para ajudar esse nosso Brasil a evoluir, porque só através da educação e da prosperidade que a gente faz uma sociedade verdade. melhor. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Mais um Papo de Corre, gente. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.